Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O Universo da Leitura de hoje tem como tema o tempo e a leitura. Vamos ver qual a importância do tempo sobre os nossos hábitos. Pensando nisso, minha colega Amanda Jung conversou com duas pessoas que vivem relações muito opostas com o tempo. Afinal, o tempo livre de uma aposentada é bem diferente do de uma universitária. De guria, quando eu estava no colégio, a hora do almoço, eu tô com o prato de um lado e o livro do outro lendo. A minha mãe dizia, minha filha, mas não presta comer e ler, faz mal. Eu disse, mãe, não faz mal nenhum. E eu vivia lendo sempre. Eu construí uma grande biblioteca. Quando eu fui embora para cá, aí eu doei a biblioteca. O tempo, assim como a leitura, produz marcas permanentes em quem atinge, e com o avançar da idade e da experiência podemos vê-las mais definidas. O tempo é nosso amigo, depende de nós fazer dele algo útil, né? Aproveitar o tempo, estudar, aprender uma profissão, conhecer o mundo, conhecer a natureza. Antes de termos tanto tempo livre, passamos pela fase em que qualquer espaço vazio na agenda parecia um artigo de luxo. Se você é ou já foi universitário, conhece bem o desafio de conseguir um tempo para uma leitura pessoal, só pelo próprio prazer. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de leituras obrigatórias aqui na faculdade, porque elas ocupam muito tempo, tem muitos xerox, muitos polígrafos que os professores exigem para que a gente faça as provas e avaliações do bimestre. Por dia, em conteúdos acadêmicos, eu acho que levam... se for ver, leva o dia inteiro, de manhã e à tarde, porque quando a gente tem aula de manhã, às vezes à tarde tu tem que revisar alguma coisa, ou quando tu tem aula de manhã e de tarde, sobra à noite, né? Eu acho muito importante que a gente tenha o nosso lazer, e acaba às vezes ficando muito automático, a gente só lê as coisas da faculdade e acaba esquecendo que a gente tem que se divertir na leitura também. Então o jovem, ele senta no jardim da sua casa ou na sala da visita e senta ler. Aí ele lê, ele adquire cultura, ele adquire conhecimento. O Universo da Leitura vai agora para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você.
universo da leitura está de volta e temos uma pergunta. Você acredita que todas as pessoas leem da mesma forma e na mesma velocidade? Vamos descobrir que não. Mesmo sem saber, todos possuímos diferentes formas de leitura, apesar de termos sido alfabetizados da mesma maneira. O nosso repórter Antônio Bueri nos explica sobre a técnica conhecida como leitura dinâmica. Confira agora. Quanto tempo você demora para ler um livro? 1 semana, 2 semanas, 1 mês? Embora esse seja o tempo médio de leitura para a maioria das pessoas, alguns leitores leem vários livros num período curto de tempo, um processo chamado leitura dinâmica. Esse processo propõe tornar o hábito da leitura mais rápido, sem que haja prejuízo no entendimento do conteúdo. A leitura dinâmica proporciona uma maior dinamicidade para os nossos momentos de dever ou lazer que passamos com os livros. Renata Correia é estudante do curso de teatro licenciatura na UFSM. Ela pratica a leitura dinâmica em seu dia a dia. Eu estou aqui com a Renata, estudante do curso de teatro. Ela é iniciante na prática da leitura dinâmica e vai contar pra gente, do universo da leitura, como que é esse processo. Então, Renata, como iniciante da prática da leitura dinâmica, tu tem algum ritual de preparo para ler algum livro, texto, qualquer material? Eu não tenho nada em específico. Eu só procuro lugares mais calmos, que eu consiga ficar mais concentrada, sozinha, que não tenha barulhos. E também eu trago exercícios de concentração do teatro mesmo, como de respiração, de todo o corpo naquilo. É mais uma coisa mais de concentração mesmo. E como estudante de teatro, tu deve ter um grande volume de texto para ler, para decorar. E assim, a leitura dinâmica te ajuda nesses momentos de decorar textos? E se sim, é eficiente? Sim, eu uso bastante a leitura dinâmica para encontrar a lógica das ações do texto. E isso faz com que o texto acaba sendo decorado mais rápido e mais eficiente também. Porque quando eu pego a lógica, eu consigo ter uma sequência. E isso faz que o trabalho aconteça mais rápido. Para os leitores que buscam iniciar a prática da leitura dinâmica, há algumas técnicas que podem começar a fazer parte dos seus momentos de leitura, e assim fazer toda a diferença. A primeira técnica é o skimming, que consiste em percorrer o conteúdo lido com os olhos, em busca de palavras-chave que facilitarão a compreensão do texto. Esse método é bastante útil quando nos deparamos com textos muito extensos e precisamos julgar previamente se este exige uma leitura mais dedicada e minuciosa. Outra técnica é o metaguiding, que busca poupar o tempo e esforço gastos pelos leitores com o hábito de deslocar os olhos de uma palavra para outra no texto. O metaguiding consiste em utilizar materiais como caneta, lápis e até o próprio dedo para conduzir os olhos sobre as palavras. Dessa forma, o leitor é forçado a ignorar distrações para acompanhar o gestual, o que acaba propiciando uma leitura mais rápida. Ler mais livros de forma mais rápida e cada vez em menos tempo, com certeza é um desejo da maioria dos leitores. E agora que você aprendeu um pouco a respeito da leitura dinâmica, que tal começar a praticá-la? O Top 5 de hoje traz 5 indicações de livros para quem quer se aventurar pela temática do tempo. Como quinto lugar, temos o livro Um Yankee na Corte do Rei Arthur. A história, contada por Mark Twain, é de um engenheiro americano comum que, ao bater a cabeça, é transportado no tempo e espaço até a famosa Corte do Rei Arthur, onde impressiona com os truques de mágicas que faz usando conhecimento e tecnologia do futuro. O Restaurante do Fim do Universo, segundo livro da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, ocupa a 4ª colocação da nossa lista. Originalmente produzida como programa de rádio, a obra retrata de maneira cômica e sarcástica a história de 5 amigos que, a bordo de uma nave espacial, dirigem-se ao restaurante mais próximo quando são arremessados através do tempo e encontram pessoas de diferentes períodos da história. Na 3ª posição está o livro Revivente, de Ken Greenwood, que traz um questionamento que todos provavelmente já se fizeram. Se você pudesse voltar no tempo, repetiria o roteiro que traçou enquanto vivia pela primeira vez ou mudaria o rumo de sua vida? E o rumo da história? Esse é o dilema que vive o jornalista Jeff Winston, principal personagem da trama, após morrer aos 43 anos e acordar de volta em seu corpo universitário de 18. Do mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado, no segundo lugar, temos o livro Ladrão do Tempo, no qual John Boyne apresenta Matthew Zella, seu personagem que assiste a história desde a Revolução Francesa até a crise na Bolsa de 29.
mantendo a mesma aparência que tinha quando completou 50 anos. Matthew, então, vive muitos casamentos, muitas vidas e se preocupa também com a meia-vida de seus sobrinhos. Trazemos em nossa primeira posição o livro A Viajante do Tempo, de Diana Gabaldon. É o primeiro da série Outlander, recentemente adaptada para a televisão. Nele, vemos a protagonista Claire, enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, reencontrar-se com o marido que servia como soldado. Sua segunda lua de mel é interrompida por uma viagem inesperada a 1743, onde se vê no meio de conflitos dos violentos clãs escoceses. Não saia daí, após o intervalo teremos mais Universo da Leitura. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Agora no quadro Perdidos no Universo Literário, o vídeo Depressão. Produzido pelos alunos de produção editorial do segundo semestre de 2015. Assista! Essa de blusa cinza sou eu. É assim que as pessoas me veem. Todos os dias me perguntam como eu estou. Digo que estou bem, mas não é verdade. Apenas afirmo isso porque sei que é o que a maioria das pessoas gostariam de ouvir. Se eu digo como realmente me sinto, elas vão dizer que preciso me ocupar com coisas que realmente importam, e ficar me lamentando não vai melhorar as coisas. Ou ainda diriam que sou nova demais e nem tenho problemas de verdade. A depressão é um transtorno de humor. Eu quero dizer com isso que ela é uma doença, né? Não é uma fragilidade, não é uma falta de fé, não é algo que a pessoa está inventando, não é uma frescura, como muitas vezes as famílias tendem a compreender e a própria pessoa a compreender. Acho que é importante a gente ter muito claro que ela é uma patologia, como qualquer outra patologia que existe dentro da medicina, e assim como ela é uma doença, ela tem um tratamento, ela tem todo um estudo e um entendimento sobre essa doença. Você não conseguiu entender muito bem o que é depressão? Vou tentar lhe explicar de uma forma mais simples. Esse é o bichinho da depressão, nós o chamaremos de deprê. Ele não vai te deixar dormir.
Ele vai fazer a sua vida perder o sentido sempre que estiver por perto, e com certeza as coisas que você gosta não terão mais o mesmo valor. Deprê vai dizer para você o quanto a sua aparência parece ser mais inferior do que realmente é, e que você nunca vai conseguir se sentir satisfeito, sendo desse seu jeito, estranho, como ele gosta de chamar. E uma das maiores características do deprê é que ele é muito ciumento, por isso ele vai te convencer todos os dias que você deve ficar sozinho, sem amigos ou relacionamentos. Afinal, ele não acha que você é bom o suficiente para conviver com outras pessoas. Bom, agora você já conhece o bichinho da depressão. Se a gente pensar a depressão como uma doença orgânica, bioquímica, a gente vai também compreender, e falo isso para poder quebrar um pouco de preconceito que existe com os tratamentos em relação à depressão. Se a gente pensar que a depressão passa também por um desequilíbrio de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que vão fazer as conexões entre os neurônios no cérebro. Se existe uma alteração dos neurotransmissores naquela pessoa, naquele momento que ela estiver, naquela fase que ela estiver depressiva, nós vamos compreender com mais receptividade que existem tratamentos que vão corrigir esta neuroquímica cerebral. Então, para isso, existem tratamentos muito eficazes com medicamentos que se chamam antidepressivos. Hoje em dia, todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve falar de antidepressivos. Às vezes eles são usados de forma supervalorizada, há muita gente que busca tratamento e há muitas pessoas que prescrevem tratamentos com antidepressivos, talvez antes de se esgotar outras possibilidades de abordagem, mas eles são fundamentais em casos moderados a graves de depressão, porque eu não falei antes, mas a depressão tem essa classificação: depressão leve, depressão moderada, depressão grave, depressão crônica, depressão atípica. Então, existem casos de moderados a graves que justificam e que exigem um tratamento farmacológico, um tratamento medicamentoso com essa categoria de medicamentos. Às vezes precisamos, inclusive, de uma outra categoria que se chama os estabilizadores de humor. Além dos medicamentos, o tratamento da depressão também passa pela psicoterapia, que pode ser feita individualmente ou em grupo, e também por atividades, especialmente atividade física, é muito importante na correção de uma depressão, o desenvolvimento de alguma atividade física. Isso é difícil, porque a pessoa vai estar apática, desanimada, sem energia, sem vontade de sair, e ainda a gente pedir que ela se movimente, né? Mas na medida do possível, na medida que a depressão vai cedendo ao tratamento, que a pessoa procure uma atividade física. Isso parece muito básico, parece que todas as pessoas compreendem facilmente, mas a ciência já nos mostrou que não é só pela lógica: faça exercício, vai ver uma planta, vai ver uma árvore, vai se distrair vendo o céu e vai melhorar. Também tem isso, também tem a característica ambiental de poder sair para fazer uma atividade física, mas não é só isso. A ciência mostrou que existe um fator de neuroproteção cerebral que é mais desenvolvido, que ele é incentivado a ser produzido no cérebro quando a gente está em atividade, né, durante a atividade física. Então, também, se a gente fala em neuroquímica da depressão, a gente pode falar na neuroquímica do tratamento da depressão, a partir da psicofarmacologia, ou seja, dos medicamentos associados à saúde mental, e da atividade física. Falando assim, a gente já pode pensar que o tratamento também não precisa necessariamente ser num único lugar. A gente pode pensar que existem vários lugares onde se pode tratar a depressão, não é? Se trata a depressão num consultório de psiquiatra, se trata a depressão numa psicoterapia que pode ser feita por um psicólogo ou por um psiquiatra, se trata a depressão num centro de atenção psicossocial, num ambulatório de saúde mental, enfim. E nesses lugares se pode encontrar outros profissionais da área de saúde mental que são fundamentais nesse momento. Uma equipe ampliada de saúde mental, como eu falava antes, com terapia ocupacional, com
psicologia, psiquiatria, uma equipe interdisciplinar que possa ajudar essa pessoa. Se a gente pensar numa depressão leve, isso tudo pode ser um exagero, né? Mas se a gente considerar que as depressões podem ser gravíssimas, esses profissionais, essa equipe interdisciplinar também é bastante importante e interessante no cuidado dessas pessoas. Eu escuto frases desse tipo todos os dias. Você está sendo egoísta, outras pessoas estão numa situação muito pior do que a sua. Ninguém nunca te disse que a vida seria justa mesmo. Você tem que aprender a lidar com isso. Pare de se lamentar, a vida continua. E você lá tem motivos para estar deprimido. Pare com essa autopiedade, lide com isso como um adulto. Você estava tão bem ontem, eu te vi rindo, brincando, isso é drama. Saia um pouco, vá beber, se divertir, isso passa. Eu não escolhi ter depressão. E é por isso que eu quero mostrar quem eu realmente sou, independente do que os outros vão pensar. O Universo da Leitura de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até o próximo programa.